did I get here? Existe um tipo de silêncio que não pertence às cidades. Um silêncio denso, misturado com sujeira, abandono e sinais claros de que alguma coisa aconteceu ali antes de você chegar. É o tipo de silêncio que aparece quando você olha para um corredor destruído, para um beco revirado, para uma porta arrancada do batente e percebe que aquele lugar viu algo que ninguém explicou. Você não enxerga pessoas, não ouve vozes, não sente movimento, só o rastro do que foi deixado para trás. Em muitos jogos, isso pareceria apenas decoração, mas aqui isso vira parte da narrativa. Cada parede rachada, cada apartamento bagunçado, cada rua escura faz você sentir que você está andando em um cenário que perdeu a vida muito antes de você acordar. Algo ruim aconteceu e todos foram embora, só restou você tentando entender o porquê. E é assim que começa Cry of Fear. Não com uma introdução grandiosa, não com uma cena explicando tudo, mas com a sensação imediata de que você está sozinho em um lugar que não quer você ali. O início desse jogo é silencioso. Você tenta entender o que está acontecendo, mas você fica cada vez mais perdido. A ambientação é, sem dúvidas, o ponto mais marcante do jogo. Ele não usa grandes truques visuais, não usa efeitos modernos, ele usa realidade. Ruas estreitas, becos apertados, prédios detonados por dentro, estações de metrô abandonadas, túneis escuros, subsolos cheios de vazamentos. Cry of Fear trabalha com algo que poucos jogos entendem: o terror urbano cotidiano. O jogo, ele entende o poder do desconforto, não é do susto, é simplesmente do desconforto. E grande parte disso vem do fato de que o Simon não é um herói, ele não é forte, não é corajoso, não é preparado. Ele é só um garoto perdido, frágil, andando por uma cidade destruída sem saber por que acordou ali. A jogabilidade reforça isso com perfeição. Quando as criaturas começam a aparecer, você precisa começar a lutar. E aí você percebe que o combate é pesado, lento, travado. Lembra muito Half-Life, porque aliás o jogo era um mod de Half-Life e a base é a mesma. O jogo começou com um mod e manteve essa essência mesmo depois de se tornar um jogo próprio. E essa limitação é uma ferramenta narrativa. Você sente a dificuldade para acertar golpes, sente o peso das armas, sente o atraso no recarregamento, não porque o jogo é mal feito, mas porque ele quer que você sinta que o Simon não está em condição nenhuma de lutar. E ele tá sobrevivendo por instinto, não por habilidade. E eu não tô dizendo isso para evitar falar que as mecânicas são datadas, e elas são sim. Isso pode ser algo que afasta muitas pessoas do jogo. A movimentação é mais rápida e fluida, o ritmo do jogo é mais rápido durante o combate, e a mecânica de combate ela é muito limitada. Para mim não chega a ser algo que estraga a experiência, mas eu entendo quem se sente desconfortável ao jogar um jogo assim. Mas o jogo definitivamente não é só sobre combate, e entre uma ameaça e outra, o jogo faz algo extremamente inteligente. Ele te deixa andar sozinho por muito tempo, sem inimigos, sem sustos, sem música, só você, a lanterna e uma cidade destruída olhando de volta. E esses momentos de calma são fundamentais. São eles que fazem os momentos de terror parecerem reais. E claro que também tem uns momentos extremamente frustrantes, mas eu prefiro não entrar em detalhes. Jesse! 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 Agora
A narrativa de Cry of Fear começa sem explicações. Simon acorda ferido em um beco e tenta seguir em frente. Só isso. A cidade ao redor está silenciosa demais, escura demais e destruída demais. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas tudo que ele encontra são corredores revirados, apartamentos abandonados e ruas onde ninguém aparece. As primeiras pistas vêm pelo celular. Mensagens curtas, misteriosas, que não revelam nada, não explicam, não orientam, só empurram o jogador para frente. Durante muito tempo você não encontra absolutamente ninguém, e esse é o ponto, o jogo quer que você caminhe sozinho. Quando a gente finalmente encontra alguém no meio daquele caos, a estranheza aumenta ao invés de diminuir. A primeira figura relevante que a gente encontra na história é o Doutor. Ele é frio, ele é agressivo e ele é direto. Ele claramente sabe quem o Simon é, mas parece culpar o protagonista por algo que você não entende. Ele fala como se já estivesse no meio de uma história que o Simon esqueceu. I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. What the? Na história do jogo a gente começa a ir atrás desse doutor porque ele parece ter respostas para tudo que está acontecendo. Depois de um tempo a gente também encontra uma amiga do Simon, a Sophie. Ela tenta ajudar, mas fala como alguém que carrega um peso emocional, como se houvesse um passado importante que o jogador ainda não conhece. Ela não completa as frases, não explica a situação, só demonstra preocupação. Isso aumenta ainda mais a sensação de que existe um problema maior envolvendo o protagonista. E quando o Simon começa a citar os monstros e as coisas que está acontecendo, a Sophie estranha completamente o que o Simon está falando e é como se ela estivesse numa realidade completamente diferente da dele. Esse pequeno momento com a Sophie é como uma forma de alívio para toda a loucura que está acontecendo. Os dois conversam sobre outras coisas e por um momento esquecem o que realmente está acontecendo. E aí de repente... Everything, away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec. You mean all? No! 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 Sophie. Why did she? What the fuck? This isn't making any sense. E é nesse momento que fica claro, Cry of Fear não é sobre monstros surgindo do nada, é uma história sobre alguém tentando sobreviver enquanto tenta entender o que aconteceu com a cidade e com ele próprio. Conforme você avança, os cenários começam a ficar mais distorcidos, mais fechados, mais claustrofóbicos, tudo vira uma pressão constante, e lentamente a narrativa revela que cada lugar, cada criatura e cada situação tem relação direta com a mente do Simon. He always goes back to the same place day after day, just watching it like it was yesterday. Despite the fact that it causes him tremendous anxiety, he insists on returning. He insists it's for therapeutic reasons, but I remain skeptical. He doesn't respond well to questions about his personal life, and became extremely angry when I mentioned events prior to what he insists on describing as the Black Day. His school and home life were no-go topics when discussing these feelings and anxieties. He told me the other day that he'd been seeing hallucinations, but couldn't give a clear description of what he'd been seeing. Naturally, I didn't take him seriously. I saw no evidence to suggest this was the case, but upped his prescription anyway. He claims the extra medication helps. Cry of Fear é um terror psicológico antes de qualquer coisa. A cidade destruída representa algo, os personagens representam algo e as criaturas também representam algo. E essa interpretação é o coração da experiência.
As criaturas de Cry of Fear são um capítulo à parte e são essenciais para entender o que o jogo tenta dizer. Eles não são monstros comuns, não são ameaças biológicas, não são mutações, não são zumbis. São representações físicas de emoções, dores e traumas. Elas são distorcidas, retorcidas, com movimentos estranhos e sons incômodos. Cada tipo de inimigo parece carregar um significado psicológico. Criaturas que rastejam representam vulnerabilidade. As figuras longas e afiadas representam medo e agressão. As figuras amarradas e deformadas parecem carregar simbolismos de dor emocional. Inimigos que surgem em espaços apertados reforçam claustrofobia. Os chefes maiores são manifestações de traumas severos. Cry of Fear não explica isso diretamente, mas deixa claro pela forma que tudo é construído. Você entende o significado não pelo diálogo, mas pelo impacto visual e emocional que cada criatura causa. E aqui entra outro detalhe importante: o jogo quase nunca usa jumpscare gratuito. Quer dizer, tem alguns ali durante o jogo, mas são poucos. O terror, ele vem da presença, da existência e do desconforto. Outro elemento que fortalece muito a narrativa de Cry of Fear é o peso das escolhas que o jogador faz ao longo da campanha. Diferente de muitos jogos onde as decisões são óbvias ou claramente divididas entre o certo e o errado, aqui tudo é muito mais sutil. As escolhas surgem em momentos emocionalmente carregados e o jogo nunca te alerta sobre a importância delas. Você simplesmente age e só mais tarde percebe o impacto. Grande parte dessas decisões está ligada a como Simon lida com as situações de extremo estresse emocional, especialmente envolvendo personagens-chave. Pequenas atitudes, respostas e até ações que parecem instintivas acabam moldando a direção da história. E como o jogo nunca explica abertamente o que você deveria fazer, o jogador acaba agindo baseado na própria interpretação do que está acontecendo. E esse é o ponto principal: as escolhas refletem a leitura do jogador sobre o estado mental do Simon. E é isso que define o rumo dos eventos e o desfecho final. Cry of Fear possui múltiplos finais, e cada um deles carrega um peso emocional enorme. Alguns encerramentos mostram um Simon consumido pelos próprios traumas, incapaz de lidar com o colapso ao redor dele. Outros finais trazem uma interpretação mais humana, mais trágica, mas também mais compreensiva sobre tudo o que ele passou. E existe o final que fecha a história de forma mais madura, mostrando que o Simon consegue enfrentar parte do que o destruiu, mesmo que isso exija dor e sacrifício. O mais interessante é que esses finais não parecem simplesmente bons ou ruins. Eles parecem consequências naturais do que você decidiu fazer, uma extensão lógica da forma como você conduziu o personagem ao longo da jornada. Criam a sensação de que você ajudou a moldar não só os acontecimentos, mas também o que o Simon se tornou. E é essa abordagem que torna Cry of Fear tão especial. O jogo não te recompensa nem te pune de forma tradicional. Ele te mostra os resultados psicológicos e emocionais das suas escolhas. Isso dá mais significado à jornada inteira, transformando o final não em um desfecho da história, mas em um reflexo direto do protagonista e de quem estava controlando ele. No final de Cry of Fear, quando todas as peças finalmente se encaixam, a interpretação mais importante surge. Tudo o que vimos ao longo da campanha principal não foi uma jornada física, e sim a representação psicológica de um trauma profundo. Toda aquela experiência, os cenários quebrados, as criaturas, o silêncio da cidade e os encontros fragmentados. Tudo faz parte de um livro que Simon escreveu por recomendação do seu psiquiatra, o Dr. Purnell. Esse livro é uma forma de terapia cognitiva. O doutor sabia que Simon estava emocionalmente destruído e incapaz de falar abertamente sobre sua dor. Então pediu para que ele escrevesse tudo o que sentia, transformando lembranças, medos e ansiedade em narrativa. E é justamente esse processo que dá início a Cry of Fear. O jogo inteiro é a manifestação literária da mente dele. E para entender o porquê esse livro existe, o jogo revela o evento que marcou o início de tudo, o chamado Black Day.
Simon estava voltando para casa, presumivelmente da faculdade, utilizando o metrô como fazia normalmente. Depois de caminhar por algumas ruas da cidade, ele encontra um homem engateando na calçada, claramente em necessidade. Simon se aproxima imediatamente, tentando ajudar, mas nesse momento surge um carro branco em alta velocidade. Ele não consegue reagir a tempo e o impacto prensou violentamente contra uma parede. O motorista foge, o homem que Simon tentou ajudar permanece ali, observando tudo. Pouco depois, a polícia e uma ambulância chegam ao local, provavelmente chamadas pelo próprio homem na calçada ou por alguma outra testemunha. Simon sobrevive ao atropelamento, mas o resultado é devastador. Ele fica paraplégico devido aos danos severos na coluna vertebral, e o trauma psicológico que já existia dentro dele se agrava de forma crítica. A partir daí, o diagnóstico do Dr. Purnell revela o estado mental real do Simon. Ele se torna recluso, amargo, incapaz de lidar com a nova condição física. Passa a consumir doses excessivas de medicação para se sentir melhor, mas nada melhora. Durante as sessões, o Simon se recusa a falar sobre a sua vida pessoal antes do acidente, recusando-se a confrontar aquilo que mais o machuca. Sem progresso na terapia tradicional, Purnell orienta Simon a escrever, registrar sentimentos, pensamentos, angústias, transformar tudo em palavras para tentar reorganizar o caos dentro da própria mente. E é aqui que o Cry of Fear nasce de verdade. O livro que o Simon escreve é a forma como ele tenta traduzir o seu trauma em algo compreensível, mesmo que, na sua visão distorcida e dolorosa, essa tradução se manifeste como uma cidade abandonada, criaturas simbólicas, encontros fragmentados e versões alteradas das pessoas à sua volta. A história inteira é o reflexo do processo terapêutico. É Simon enfrentando seus medos, suas mágoas e sua depressão profunda, através de uma narrativa que mistura realidade, delírio e simbolismo. No fim das contas, Cry of Fear não é sobre salvar alguém ou sobreviver a monstros. É sobre um garoto tentando sobreviver a si mesmo. Ao longo da campanha, Cry of Fear entrega vários sinais de que nada do que estamos vendo é completamente real. Esses detalhes aparecem de maneira sutil, mas constante, e servem para reforçar que a cidade destruída e as criaturas grotescas não são apenas ameaças externas, são reflexos diretos do estado emocional do Simon. Um dos indícios mais fortes está no próprio corpo do protagonista. Os cortes no braço dele são visíveis desde o início, e não são marcas de combate ou de sobrevivência. São feridas antigas, profundas, que revelam sem palavras a luta interna que o Simon já carregava antes mesmo do Black Day. O jogo nunca faz questão de explicar isso de forma explícita, porque não precisa, é visual, é direto e é impossível ignorar. Cry of Fear não diz o tempo todo que nada é real, ele mostra, e essa é a parte mais inteligente da experiência. A trilha sonora de Cry of Fear merece um destaque à parte, porque ela trabalha exatamente na contramão do que muita gente espera de um jogo de terror. Aqui a música não é usada para te assustar, ela é usada para te preparar emocionalmente. A maior parte da experiência é guiada por sons ambientes, passos ecoando, goteiras, rangidos, vento passando por corredores apertados. E quando a música finalmente entra, ela não aparece para elevar a tensão, ela aparece para reforçar o peso emocional do momento. A soundtrack ela faz toda a diferença, ela completa o terror psicológico, ela não tenta assustar, ela tenta lembrar o jogador de que aquilo tudo tem um peso emocional. Quando a música toca em momentos mais calmos, ela traz uma melancolia pesada. Quando toca em momentos mais tensos, ela reforça a sensação de urgência e fragilidade. E quando não toca, quando o jogo fica em silêncio absoluto, você sente falta dela, como se o silêncio fosse ainda mais opressor. A trilha sonora de Cry of Fear não é feita para ser memorável isoladamente. Ela é feita para te acompanhar enquanto você desce a fundo no colapso mental do protagonista. E é justamente por isso que ela funciona tão bem. Além da experiência principal, a gente também tem um modo cooperativo do Cry of Fear, que também merece uma atenção, porque ele expande o universo do jogo de um jeito que
muita gente não percebe de imediato. Ele tem uma história onde mostram alguns policiais que também estão dentro desse universo todo que foi criado pelo Simon, com as criaturas passando por cenários familiares e enfrentando as criaturas. Você pode jogar em até 4 pessoas e no final os policiais impedem o evento do Black Day acontecer, que é aquele acidente. Eles conseguem prender o motorista ali antes que ele atropele o Simon. E cara, mesmo muitos anos depois do lançamento, a comunidade de Cry of Fear continua extremamente ativa. Jogadores novos descobrem o jogo diariamente, criadores produzem conteúdo, mods são atualizados, campanhas alternativas continuam surgindo e discussões ainda acontecem como se o jogo tivesse sido lançado ontem. É raro um título indie manter uma base tão dedicada por tanto tempo. Isso fala muito sobre o impacto emocional e narrativo que o Cry of Fear deixou. Ele não tem vergonha em tratar sobre assuntos mais pesados. Ele não tá nem aí pro desconforto que ele vai causar, sabe? Tem momentos no jogo que falam sobre assuntos muito mais pesados que eu nem poderia abordar aqui nesse vídeo, sabe? Mas que infelizmente não são só parte do jogo, são coisas que acontecem no mundo real. Depois de revisitar tudo isso, fica impossível não pensar que Cry of Fear merecia muito um remake. Não um remake que mude a sua essência, mas um que dê nova vida ao que já é brilhante, com gráficos renovados, animações mais modernas, combate mais polido e uma reinterpretação cinematográfica da cidade destruída. O impacto emocional poderia ser ainda maior. A história ela tem força, a ambientação tem identidade, as criaturas têm significado e a comunidade já provou que o jogo ainda tem fôlego. Cry of Fear marcou uma geração e com um cuidado certo, poderia marcar outra.